Olá, pessoal. Mais um BLD Cast. Dessa vez com uma pessoa muito especial, meu amigo, sócio, investidor, Gustavo Silva. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Irineu. É um prazer estar aqui. Cara, você não está aqui por acaso, né? Você está aqui porque nós temos uma história no Azul. A gente está numa série de episódios onde a gente está contando um pouco da história do Azul, Condomínio Lago, né? E para quem não sabe, o Gustavo também é investidor, sócio, pelas Energias aqui no Azul Sol Poente. Primeiro, externar aqui minha gratidão, né? Vocês sempre estiveram juntos aí com a BLD. A gente está partindo para uma outra jornada que não cabe aqui dizer, né? Mas a gente tem uma história já desde 2017 juntos. Estamos em 2025. Mas eu queria, obviamente, falar dos negócios que a gente tem, mas também da sua vida no Azul, né? Que eu sei que você tem uma casa. Sim. Você tem a terceira casa mais bonita lá do Azul. Vou tirar uma brincadeira. Você já vai já falar por quê. Para quem não entende, isso é uma brincadeira que eu faço com o Gustavo, mas é a casa mais original que tem lá. Mas eu queria começar, Gustavo, falando um pouco aí de você, né? Quem é o Gustavo? Né? O Gustavo é um pernambucano. Como é que ele chegou aqui no Ceará? Sei que você está com a camisa aí da Da Quer. Quer. Para quem não sabe, a Quer é a maior geradora de energia hoje do Ceará. Fala um pouco sobre o Gustavo. Bem, Irineu, o Gustavo é um pernambucano, como você falou, mas que tem já uma alma cearense. Já estou aqui há mais de 20 anos, né? Vim atrás de uma oportunidade para trabalhar com energias renováveis. Eu já trabalhava com isso em Recife desde 97. O Ceará me deu essa oportunidade, foi aqui que eu construí toda minha vida e que eu venho realizando os meus sonhos, né? Tenho essa alma pernambucana, mas é aqui que eu quero ficar. E aí, nesse aqui que eu quero ficar, foi que veio a minha casa, né? Que me relembra todo dia essa alma pernambucana, porque a casa ela foi construída em cima disso. Mas isso daqui é um assunto que a gente vai falar um pouquinho à frente. Eu vou contar a história da casa, de como ela surgiu e por que é que ela está no azul. Né? Legal, Foi mas o canto certo. antes disso, para não pular, o Gustavo tu é formado em energias renováveis já, engenheiro eletricista. Eu sou técnico em mecânica. O meu sonho, enquanto eu estava na antiga escola técnica, era trabalhar com Fórmula 1. Depois eu fui para a universidade e aí esse sonho mudou. Né? Foi em 97, eu ainda era estudante da universidade, eu estava no quinto período, e apareceu uma oportunidade no então grupo de energia eólica. Era a única universidade que tinha um curso de mestrado na área de energia eólica do Brasil. Eles tinham acabado de adquirir uma nova turbina eólica para montar em Olinda. E aí houve um concurso interno, né, para a escolha de alguns estudantes para ajudar na instalação dessa turbina eólica. Eu, como tinha o curso técnico, acabei tendo uma vantagem aí nesse Qual era o ano, concurso. Gustavo, esse? 96 para 97. Nessa época já existia referência de energia Não, eólica no Brasil ou era uma não, iniciativa não. pioneira? Como era Era isso? tudo novo. A energia eólica, embora tenha uma aplicação desde o século XIX, né, do final do século XIX, mas ela só veio se tornar realmente um produto comercial no final da década de 70 para o começo de 80. Primeiro, ela veio como uma necessidade, porque aquela época foi no segundo ciclo, na segunda crise do petróleo. Países como a Dinamarca, pequenos, que tinham uma dependência muito grande,
começou a fazer um investimento em massa para a aplicação de energia Só uma eólica. curiosidade, o mercado primário de energia, né, e a energia eólica foi na Alemanha ou foi na Dinamarca? Eu sei que a Dinamarca foi a pioneira em offshore, né? Não. A Dinamarca, na verdade, foi aonde se criou esse conceito de turbina eólica que a gente conhece, a turbina moderna com 3 pás, né? Como eu disse, desde o final do século XIX, a Dinamarca vinha trabalhando nisso. Mas tem um ponto engraçado que a primeira turbina eólica, não com o conceito, ele foi, na verdade, de um industrial americano. Ele tinha uma fazenda, transformou um catavento grande para gerar energia, né? Uma máquina pequena. Mas essa aplicação em si, nesse conceito que a gente conhece hoje, ele vem desde o final do século XIX, né? E aí, ao longo do século XX, vários experimentos foram feitos e várias aplicações também, né? Para você ter a ideia, na década de 30 já tinha projetos no conceito que a gente tem hoje, ligado à rede. Mas existia uma limitação da engenharia. Uma turbina eólica é um equipamento grande, é um equipamento que tem muitas forças aerodinâmicas, tá? E aí sempre se encontrava certos problemas, tanto no aspecto da eficiência, como no aspecto da mecânica dos materiais. E a máquina ela falhava com pouco tempo de aplicação. E isso foi, à medida que a engenharia foi se desenvolvendo, à medida que a mecânica dos materiais foi se desenvolvendo, as máquinas também elas começaram a ter uma maior sobrevida. Só para a gente não perder assim a linha, né? A gente acabou derivando aí mais para a questão da história da energia, mas naquele ano de 99 era tudo novidade, era novidade para o Gustavo. Gustavo hoje tem mais de 20 anos, né, no setor, conhece bem, mas naquela época para você também era uma novidade. Era né? assim. Era uma turbina de quantos megas? Era assim. E era qual tecnologia de qual país? Aquela época, eu ouso dizer que a energia eólica era uma novidade para o mundo todo, né? Assim, se a gente parte de que as primeiras aplicações elas começaram com a máquina, depois é que se começou o estudo de vento para você ter equipamentos mais eficientes. A gente está falando aí de meados da década de 80. Então, você tinha ali uma ciência que tinha pouco mais de 10, 15 anos que vinha sendo. Isso daí é muito novo, haja visto em comparação com outras tecnologias que tinham muito mais. A gente via que o mundo estava encaminhando cada vez mais para a transição energética, cada vez mais a aplicação desse tipo de equipamento, lembrando também de que a primeira vez, né, que se falou do conceito de sustentabilidade, de transição energética, foi na década de 90. Aqui no Rio, a Eco 92. Então, tudo era muito novo. Tá? Tanto é que, como aqui no Nordeste a gente tem um regime de vento muito singular, quando a gente levava para esses congressos e os eventos internacionais a condição de vento que tinha aqui, as pessoas não acreditavam. Tamanha a diferença que era a climatologia aqui do Nordeste para a climatologia média daqueles principais mercados da energia renovável. Basicamente, naquele momento, você tinha aplicações nos Estados Unidos, era o país que tinha mais aplicações. Na Alemanha, a Dinamarca, a Espanha já tinha alguma aplicação e, fora isso, a gente não tinha mais outros cantos. Tinha pequenas aplicações em Portugal, um país pequeno, algumas coisas na Ásia, a China nem falava nisso, não é? E a gente começou, dentro desse grupo de energia eólica, Foi um professor que te puxou, Isso já vendo um mesmo. potencial, tu devia ser um bom Isso mesmo. estudante.
Foi E lá o cara, rapaz, isso aqui é o novidade. professor Everaldo Feitosa. Ele tinha já uma trajetória nas energias renováveis desde a década de 80, fez o mestrado nessa área, depois fez o doutorado na Inglaterra na área de energias renováveis, não é? E criou esse grupo dentro da Universidade E era quantas de pessoas? O Gustavo Pernambuco. tinha quantos anos nessa época aí? Não, eu tinha uns 21, Então tu 22, foi para ver o 23 que anos. era, não tinha noção ainda de que ia seguir carreira nisso. Rapaz, Irineu, era o seguinte, a engenharia naquela época era muito diferente de hoje, né? Hoje a gente tem mais oportunidades para a área da engenharia mecânica. Algumas engenharias que tem hoje, naquela época ela nem existia. Engenharia da produção, engenharia de materiais, eram engenharias que estavam começando. Então, eu estava em Recife, no Nordeste, não tinha grandes indústrias. Recife ainda era Recife e Pernambuco era um estado que tinha um nível de industrialização maior do que a grande maioria desses estados do Nordeste, mas o grande sonho de todo engenheiro era trabalhar numa empresa Multinacional, principalmente Chess. Petrobras, Vale, né? Aquela época era tudo pública, né? Era tudo em empresa do governo, a Chesf, tá? E fora isso, usina de cana, que era a oportunidade que a gente tinha e que abrigava muito engenheiro mecânico, né? Mas assim, eu sempre fui uma pessoa de ter muito propósito, tá? Então, eu sempre quis colocar a meu conhecimento e a minha experiência em prol de alguma coisa, tá? E aí foi aonde eu acabei me encontrando na energia renovável, né? E aí, assim, como não era o destino que a família queria, porque a família queria que a gente fosse trabalhasse na indústria para ganhar dinheiro. Ou passasse no concurso. Isso, porque o começo foi muito, muito difícil, né? E ouso dizer, até momentos onde a minha mente vacilou um pouco para pensar em outros caminhos, né? Mas aí eu tinha essa coisa do propósito. E eu sempre pensei, pô, se o mundo todo está encaminhando para isso, né? Eu estou vendo que a coisa está desenvolvendo. Aqui chega um dia. E aí eu fui persistente. Tanto é que do grupo de alunos, né, que entrou comigo, o único que hoje atua na área das energias renováveis sou eu. Legal. Né? Eu tenho amigos que estavam lá, alguns foram para a Petrobras, outros viraram empresário de outras áreas, outros virou advogado, né? Mas eu sempre quis. E assim, eu sempre trabalhei muito para esse meu sonho, né? Eu sempre sonhei em ter um negócio aonde a gente pudesse ser diferente e fazer diferente. Deus me deu uma oportunidade de estar, primeiramente, trabalhando com uma fonte de energia que impacta muito pouco na sociedade, tá? Mas ele me deu uma outra oportunidade de colocar na minha frente pessoas boas que pudessem contribuir para essa jornada. Né? Porque E a gente aí, está pulando agora da época da faculdade, que tudo era só uma ciência, vamos dizer assim. isso Era um mesmo, experimento, não tinha mercado ainda. Mas você atravessou todas as fases isso de mesmo. participar dos leilões, de preparar projetos, fazer medição de vento, E eu vi enfim. toda essa história do nascimento das energias renováveis no Brasil, que mais ou menos tem
o tempo que eu tenho trabalhando com energias renováveis. Tanto é que em 2016 eu fui autor de um livro contando essa história, né? De como se desenrolou as energias renováveis aqui no Brasil. Os primeiros projetos de lei, os bastidores desse Teve a parte de projeto, regulação, isso. Mas Os assim, primeiros Gustavo, saiu da projetos faculdade, já atuando. estava empregado, já estava em alguma empresa. Não, eu sempre Vamos falar um pouquinho de sempre Braselco fiz. também, né? Porque acho que foi. Eu enquanto estava na universidade, eu trabalhava para esse grupo através de bolsas, né? Enquanto eu estava na graduação como assistente de pesquisa, então eu tinha um determinado horário a cumprir no extra aula, mas quando eu entrava de férias eu passava as minhas 8 horas lá, estudando, aprendendo, fazendo viagem, coisa tal. Quando eu terminei a graduação em 2000, tá? 2000, esse professor, ele tinha uma empresa e ele me convidou para trabalhar lá na empresa dele. E foi nesse mesmo momento que eu já engrenei com o mestrado. Então eu fazia o mestrado e trabalhava na empresa dele. E isso foi, o mestrado foi de 2000 a 2001, né, que eu terminei em dezembro de 2000, de 2001 a 2003, quando eu defendi o mestrado. E aí eu assumi uma função mais de liderança na empresa dele. E eu trabalhei lá de 2003, na empresa dele, até o final de 2004. Foi quando eu recebi um convite do Armando Abreu para vir trabalhar na Braselco. Tá? Isso a Braselco tinha quanto tempo? Aproveitar e mandar um abraço aqui pro Armando, né? A Braselco tinha sido fundada em 97. Já eram os dois Armandos, o Armando Abreu e o Armando Ferreira? Não, nunca teve o Armando Ferreira. O Armando Ferreira ele foi sócio nosso em outros negócios, né? Nessa época, a Braselco tinha 3 sócios. Era o Armando, a Sulamita e o Jorge Anhalt. Jorge Anhalt trabalhou muitos anos, é alemão, né? Um conhecedor profundo das energias renováveis. Tá? E ele, quando veio para o Brasil, ele trabalhava para uma agência então chamada GIZ, que era uma agência de desenvolvimento da indústria alemã. E ele trabalhava no Brasil aqui. Então, a Braselco, na verdade, ela começou atuando no mercado não com energia eólica, mas com energia solar isolada, através daqueles programas de expansão da rede. Eu lembro que no ano que eu cheguei aqui, em 2005, a Braselco estava desenvolvendo, no final da implantação de um projeto que era financiado pela BP Solar, a Brit Petróleo, tá? Que foram instalados equipamentos solares em mais de 270 escolas aqui no Ceará. Escolas que até então só tinha o turno diurno da aula, porque não tinha energia. Então a Braselco, ela provocava essa mudança, né? Então instalou muito escolas, fábrica de gelo, posto de telefonia, aquelas rádio base que fica no centro da cidade, bombeamento. A Braselco chegou a fazer projetos no norte do país para índios, né? Inclusive instalando o sistema, capacitando os índios para dar a manutenção Olha só. na língua tupi, né? A Braselco também fez todo um projeto conceitual na época, que depois acabou sendo implementado pelo INPE, não é?
de um sistema solar na ilha São Pedro e São Paulo, que aumentou a área a atlântica do Brasil, aumentou a área do Brasil em quase 30%. Então, a Braselco ela tinha um papel muito importante aqui. Mas era uma empresa que, naquele momento, ela trabalhava para auxiliar as concessionárias, que eram públicas, a fazer a expansão da rede, através de sistemas solares e outros tipos E aí tu já vinha com aplicações. essa veia aí, com essa pegada de sustentabilidade, de energia renovável e energia eólica. E aí eu posso dizer que, obviamente, o Armando também é um cara que é PhD em energia, sim, né? sim, Pelo sim. Imperial College, né? Sim. Ele sempre fala isso. Mas como é que vocês engrenaram? Porque eu acho que durante muito tempo, acho que vocês cresceram muito na época dos leilões, né, de energia, e a base dos leilões de energia era a energia eólica, né? Que vocês... Eu conheci Armando através dessa empresa que eu trabalhava em Recife. Tá? Porque nós prestávamos serviços para um grupo grande, que era a CIF, que era uma subsidiária de energia renovável de uma estatal francesa chamada Électricité de France. E depois a gente começou a que ter é a EDF, né? A EDF, Électricité de France, a EDF. E eles vieram para o Brasil já atraídos pela promessa do mercado do Brasil, dos vários projetos de lei, e eles desenvolveram vários projetos aqui no Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia. Não é? E já, tipo, em 2002, tu já estava aqui no Ceará, 2020, 2005? Já, eu vinha a trabalho por essa outra empresa do meu chefe desde 2000 para cá, para o Ceará. Praticamente eu vinha todos os meses. O que houve uma parceria entre a empresa do meu chefe, que era a Eólica Tecnologia, que depois virou EPF, mas na época, e a Braselco. Tá? Então, a EPF, ela tinha, fazia toda a parte técnica e de conhecimento. Estava ligada à universidade, tinha muita pesquisa, e a Braselco fazia mais a parte logística desses projetos que a gente tem aqui, né? Licenciamento ambiental, coleta de dados, fazia muito essa parte logística. E nessa parceria foi que eu conheci o Armando. E eu vinha muito para cá. Né? Vinha de carro, vinha de Gol para vir fazer coleta, ou fazer acompanhamento, ou fazer identificação diária, junto com a equipe da Braselco. Mas eu só vim mesmo viver aqui no Ceará e trabalhar para a Braselco no final de 2004. Né? Mais precisamente, em outubro de 2004, foi que eu recebi o convite para integrar a equipe da Braselco e criar os primeiros procedimentos, né? Ligados ao desenvolvimento do projeto. Esses primeiros anos de parceria foram anos bem enlaquecidos, né? Porque a gente teve que criar toda a estrutura da empresa em termos de processo mesmo, de processos, manuais, etc., isso procedimentos. Mesmo. Mas aí a Braselco ela foi começando a crescer, né? Nós tínhamos uma primeira Braselco que vinha desde 97, que é a Braselco Energias. A gente está falando aqui daqueles primeiros projetos do Proinfa, né? No começo do século. Depois, houve a necessidade de criar uma outra Braselco, que era a Braselco Serviços. Era uma empresa voltada a fazer a parte de tratamento de dados, coleta, estudos de produção. Eu fui apresentado à Braselco em 2008 pelo Issa, né? Ele nos convidou. A gente tinha duas empresas lá, ele tinha Aracati Eólicos e Beberibe Eólicos. Que era sócio nosso lá. Mas eu lembro que vocês também desenvolveram outros players aqui, né? Sim, fizemos importantes players aqui. Eu acho projetos aqui. Acho que o próprio Lauro Fiuza, eu acho que trabalhamos fez aqui lá.
praticamente todos os projetos. Parte como desenvolvimento, parte como certificador, parte apenas como fazer as campanhas Depois de, vocês de, criaram a de Brasel com coleta de equipamentos dados. também, né? Que eram os equipamentos que faziam a Isso. medição de sol e vento. Esses equipamentos eram uma dificuldade, né? Todos eles eram importados, a importação era cara e arriscada, né? Então nós criamos uma empresa, a Brasel Equipamentos. Em um primeiro momento, nós nos tornamos dealer de uma empresa americana chamada NRG. Naquela época era a primeira do mundo, fazia um equipamento eficiente e barato. E depois nós nos tornamos dealer de uma empresa alemã, uma parceria que está até hoje, né? Com a Brasel Equipamentos. Hoje nós não fazemos mais parte da Braselco. Quando a gente fez a transição para QE, por força de lá contrato, nós tivemos que sair de algumas participações que nós tínhamos. Uma delas foi a Brasel. Mas a Brasel ainda Continua. sobrevive até hoje, trabalhando com instalações e equipamentos. Tem um capítulo dessa história aí, já entrando, porque a gente já está chegando aqui a 26 minutos. E vamos ter uns 20 minutos ainda de podcast. Sim. Eu ainda quero falar sobre um monte de coisa, né? Quero falar sobre o seu estilo de vida, né? Lá. Mas a gente foi... Eu vim acompanhando a Brasel, que foi apresentado pelo Luís. A gente tentou viabilizar projetos lá, né? Cadastrando para leilão, etc. Não conseguimos ser bem-sucedidos. Mas depois quis o destino, de alguma forma, eu nem lembro como. Eu fui vendo a aplicação de energia solar e vocês montaram uma empresa chamada Solier. Isso mesmo. Né? E aí eu me aproximei de vocês. Isso mesmo. Acho que é uma história legal para contar. Isso mesmo. Porque eu vinha no mercado imobiliário de segunda residência. Isso mesmo. E o mercado tinha perdido força em 2008, com a crise lá do Lehman Brothers, né? Que quebrou nos Estados Unidos, afetou. A gente fazia produtos imobiliários aqui para estrangeiros. Eu disse, rapaz, e eu já tinha também tentado viabilizar projetos de energia eólica. Vi que não era brincadeira, né? A gente tinha os leilões, né? Se preparava para isso. Ninguém conseguiu... virar a chave, ninguém conseguiu PPA, nem nada. É um jogo bruto, né? Aqui a gente tem grandes empresas, grupos, né, que investem muito em informação e aí conhecimento. Mas é aquela história, pessoal, do Connecting Dots, né? Daquele speech lá do Steve Jobs, ele dizendo que você só vai entender depois, né? E foi ligando os pontos. Eu via aquela história da Brasel, também sempre gostei de sustentabilidade, de futuro, mas eu tenho que dar energia para aquilo que vai acontecer. Acabou que, não sei como, vocês tinham uma empresa chamada Solier. Isso. O João Carlos tinha uma participação. Isso mesmo. Quis vender. Isso eu comprei mesmo. a participação dele. Rapaz, vamos desenvolver o mercado da Solier. Isso. Aí montamos lá no seu sítio do Aquiraz 300 quilowatts. Primeiro parque, depois, vamos fazer 5 megas. Fizemos um. Beleza, eu fiquei na parte comercial. O Marcelo estava lá ainda, né? Mandar um abraço pro Marcelo Silva, nosso atleta, né? Olímpico e nadador. E aí fui me aproximando mais de vocês. E aí, na época, eu tinha saído da segunda residência, estava namorando com a Cipasa. Aconteceu que numa das nossas reuniões de Solier, isso mesmo, eu fiz uma provocação sobre retorno de investimento. Eu disse, pai, não existe nada que dê mais do que 2% ao mês. Eu disse, pai, eu tenho um negócio que dá mais do que 2% ao mês. Depois me mostre. Aí eu mostrei um plano de negócio do Azul, lá do Eusébio. A gente tinha um memorando de entendimento com a Cipasa. A gente vinha trabalhando na aprovação do projeto, não tinha dado certo. Isso mesmo. A Cipasa fez uma cisão. Eu acabei disse, rapaz, eu tô com uma oportunidade, Guga. E aí, mandar outro abraço pro Armando, você deve ao Guga, viu, Armando? Toda essa história que a gente está construindo aí. E você levou essa oportunidade de investimento lá para uma patrimonial de vocês, que é a Senergias. Sim. Que hoje, até hoje, a gente tem uma sociedade com a Senergias, né? Que é o principal investidor hoje da BLD. Sim. Né? E hoje a gente já está tentando fritar com a própria gordura, né? Que era aquela tua ideia lá de trás. Mas a gente acabou convidando vocês a serem os investidores lá do Azul, né? Eu acho que esqueci de falar um capítulo que a Solier foi vendida para a Quadra.
Isso Na mesmo. época que a Brasel que foi vendida para a Quadra, a gente conseguiu vender e foi uma forma de dar saída também Isso mesmo. nessa empresa, que ou seja, a gente era uma integradora, vamos dizer assim, Sim, sim. né? Depois que começou a querer se posicionar para geração distribuída, Sim. né? Mas esse É, negócio parou. Vocês tinham um negócio muito maior, porque vocês é, faziam projetos, isso e mesmo. quando a empresa francesa, a Quadra, chegou, disse, olha, ninguém vai fazer mais projeto, não. Os projetos mesmo. são nossos e a gente vai implantar esses projetos. Conta esse capítulo aí, Guga, porque você, assim, é totalmente diferente. Vocês sempre tiveram visão de negócio, sempre tiveram uma base imobiliária no negócio de vocês, Sim, porque vocês, quando as pessoas não queriam arrendar as fazendas, vocês compravam, isso ou mesmo. montavam grupos para poder comprar as fazendas, acreditavam, Isso mesmo. né? É. Ou seja, se desse tudo errado, tinha uma fazenda ali, tinha um Isso terreno. mesmo. É isso mesmo. Nesse momento que a gente se conheceu e criou a Solier, Foi amor à primeira vista, né? foi a Eu não primeira posso falar, vista. vou dar um abraço para a Michele. O meu- Você casou em que ano, Guga? Em 2005. Foi É, quando eu cheguei Fizemos aí. 20 anos agora, teve lá um 20 coquetel lá na anos, tua foi. casa. 20 anos. Mas assim, eu sempre trabalhei com energia, né? Tanto eu como Armando. Mas o fato de a gente trabalhar com energia não quer dizer que a gente não possa agregar outros negócios ao nosso negócio em energia. Tá? Então, para você fazer grandes parques, você precisa de grandes áreas. E como a gente desenvolvia o projeto, era muito comum a gente adquirir a área, desenvolver o projeto nas nossas áreas. E depois tentar vender isso. Não, vender não, porque a gente sempre prestava serviço, né? A gente não desenvolvia projeto para venda. Mas a gente Mas eu lembro que naquela época tinha um mercado, né? Isso, mas aí a gente desenvolvia os projetos nas nossas áreas para uma outra pessoa. E aí virava um outro negócio, era um negócio imobiliário, aonde a gente vai, além do valor da terra, você tinha o valor de um contrato de longo prazo, né? E que muitas vezes era até superior à terra. Tá? Então nós sempre compramos muitos terrenos. E a gente tinha um outro negócio imobiliário de casas e fazendas de alto luxo, né? Que é uma outra empresa que nós temos, que é a Lusobras, que também já vem aí do passado. Então, o conhecimento das pessoas de área estava mais barato, era muito por causa disso, porque a gente utilizava esse terreno e desenvolvia Mas eu lembro os também nossos que tu projetos sempre teve uma lá. visão financeira muito forte, né? Sim, Esse negócio sempre foi muito Eu financeiro, né? gosto... Vocês, via de regra, já auxiliavam alguns clientes a Sim, acessar financiamento, sem Banco do dúvida. Nordeste, né? Que Sem era o dúvida. grande provedor de É. capital para os projetos de energia. Nosso trabalho, né, aquela época, é um conceito que hoje ele já não existe. A gente chamava de turnkey do desenvolvimento. E ele era o turnkey do desenvolvimento. Por quê? Porque a maioria de nossos clientes, naquele momento, eram empresas estrangeiras. Então, eles utilizavam a nossa estrutura para operar a empresa deles aqui. Existem casos cômicos, né? Por exemplo, quando a Suzlon veio para o Brasil, para resolver um problema que nós tínhamos no setor na época, o primeiro escritório da Suzlon foi lá na Brasil. A primeira Sede, vamos dizer. Primeira secretária da Suzlon foi uma moça Legal, não sabia disso. que fiz a entrevista e que falava dinamarquês. Né? E a Suzlon foi uma das grandes empresas que se instalou no Brasil. A própria CIF, Armando, durante muitos anos, ele era o presidente da CIF. Né? Ia toda semana para o Rio, porque a sede era lá, e depois a gente transferiu para cá quando começou as obras. A Martin Fé, que era portuguesa, também, Armando ocupou o cargo de diretoria. Então, assim, nós tínhamos uma confiança do nosso cliente para desenvolver tudo.
Então, a Sem Brasel, um parceiro local não a dava para Brasel fazer, que ela né? Sem foi entender da sempre, legislação sempre brasileira, muito, ambiental. porque além de a gente prestar serviço, a gente que muitas vezes pegava e controlava o caixa, fazia pagamento, tudo, né? E aí o mercado com o tempo, ele pegou e mudou. Você começou a ter as grandes empresas internalizando várias atividades, principalmente a parte mais lá estratégica, e contratando vários serviços e esporádicos. Então, nós vivemos a transformação de todo esse setor. Bom, mas aí teve um momento aí que foi fundamental para vocês, né? Que foi quando, até mandar um abraço pro Jorge, né? Acho que o Jorge chegou, abordou vocês que tinha uma empresa Sim. francesa querendo se instalar no Brasil, vocês tinham projetos, né? Vocês tinham vários projetos de vocês, né? Isso. Podemos dizer assim. E eu acho que a primeira intenção... O que ocorreu Isso foi em na 2017, verdade, não é isso? é que o setor energia, ele passa por altos e baixos, né? Entre 2015 até 2017, o final, o Brasil ele deu uma parada de oportunidades para projetos de energia renovável, principalmente a eólica, porque a solar ainda era muito pouco. Mas os projetos eles estavam andando, né? E aí, quando você para o mercado, todas as oportunidades de venda, né, de LMA, de projeto, também cessa. Nesse momento, nós montamos uma carteira de nossos clientes, eram 839 megawatts, de vários clientes da Brasel. Como não tinha oportunidade no Brasil, nós começamos a olhar o mercado internacional. E é aí onde entra Jorge. Nós conhecemos o Jorge Borrell não com uma operação de energia, mas era uma operação de água, tratamento de água. Então, pra você ver, né? Até hoje não saiu o projeto da água, mas saiu energia. Então, nesse projeto daí, o Jorge colocou, não, então eu vou ajudar vocês a procurar. Eu tenho vários contatos fora do Brasil. Então, nós montamos uma carteira de projetos e fomos para o mercado internacional. E isso estava favorável. O câmbio estava favorável para fora, né? Os ativos estavam baratos, porque o Brasil deu essa parada e o mundo vinha falando mais em transição energética. E o Brasil aparecia como um país que podia fazer de muita, quase um oceano azul de grandes projetos. Nós, pela dimensão, pela condição climática, pela condição climática, pelo câmbio, enfim, pela Mas, oportunidade Guga, fala, objetivamente, foi fácil para geopolítica. vocês quando vocês se depararam com a possibilidade de vender a empresa? Porque, sei lá, eram 20 anos de dedicando suor ali, né? Aí vem uma empresa de fora com uma cultura totalmente diferente. Olha, é o que eu disse no começo. Eu sou um cara muito de propósito, tá? E eu, com certeza, você foi fundamental nisso, porque foi difícil pro Armando. Eu sei que foi difícil pro Armando. Até para mudar o nome lá, quando ele entrava, já tinha um ano de venda, ainda tinha Brasel. Rapaz, esse nome não vai sair Brasel, não. Mas virou veja, Quadran, depois virou Care. Virou né? Care. Mas olha, é o seguinte: empresas são como filhos. Empresas, quando a gente tem propósito nela. Tá? O fato é que a gente sempre quer o bem para o filho. E naquele momento, eu como pai ou mãe, né, junto com o Armando, as oportunidades que a gente dava para aquela empresa com o filho eram muito limitadas. É como se você dissesse, vai filho, agora voa aí, Isso mesmo. Porque vai, agora nós toma saímos o mundo aí, né? Como um filho que sai para estar na Alemanha, saímos para Austrália. de um mercado de prestação de serviço para ser um player do mercado, desenvolvedor de projetos. É claro que isso que é envolvente Claro. e tal, mas eu acho que os primeiros anos foi de muita tensão, né? Porque vocês passaram a tomar riscos também, até vocês na pessoa física, que vocês não eram acostumados a tomar, né? Claro, não. De ter que assinar contratos ali, milionários e
tomar financiamento no banco. Aquilo, né? Assim, nós éramos pessoas físicas, de certa forma, maiores do que a empresa. Então, você ali age de um jeito. Se arrisca, sabe que aquilo te impacta, mas não te mata. Né? Vocês não podiam errar, porque hoje nesses nós movimentos... temos operações, a Quer já investiu no Brasil quase 6 bilhões. Nós estamos com mais agora 700 milhões agora em investimento. E os planos da Quer envolvendo hidrogênio, offshore, nós estamos falando aí em mais de 17 bilhões de dólares até o final da próxima década. Então aqui são outros jogos. Né? Outros mercados, outros riscos. Mas assim, vamos focar aqui no Gustavo, na pessoa física. O Sim. Gustavo, que era um executivo, virou um sócio de uma empresa de médio porte no Brasil, estava com a vida tranquila. Tu sempre gostou de guardar dinheiro, que eu conversava contigo, tu sempre tinha tuas reservas. Gostei de guardar dinheiro. Pensando no futuro e tal. Aí, de repente, chega uma oportunidade de vender a empresa. Aí já vai dar aquele medo... Né? Mas financeiramente vai ser bom, eu vou pegar. Mas no outro dia, tu é diretor estatutário de uma empresa que está investindo bilhões, como tu disse, e obviamente esses investimentos passam por contratos de financiamento. Claro, financiamentos de longo prazo. De longuíssimo prazo, vamos dizer assim, muitos subsidiados, mas alguns empréstimos pontes, que coloca teu patrimônio em risco. Como é que é o Gustavo nessa hora? O Gustavo que é altamente... Como é que eu posso colocar? Conservador, né? E tomar esse tipo de risco. Como é que foi para você? Mas veja, não tem gente que tá lá em um emprego bom e depois larga para ir atrás de um sonho. Eu tô nisso, bicho. Sabe? Olha, a Quer hoje... Mas, Gustavo, desculpa te interromper. Hoje é fácil tu falar. Porque passou e graças a Deus deu certo. Claro. Né? A gente vive num país que tem uma insegurança jurídica. Agora mesmo o setor está passando por alguns problemas imensos. Né? Mas a gente sabe que o Brasil... Eu vou mandar um abraço aqui pro tio Rico do Instagram, que ele diz o seguinte: o tio Rico viajou, passou uma semana fora, e quando voltou, disse: rapaz, tio Rico, como é que tá o Brasil? Rapaz, mudou tudo. Mas a compensação daqui a 5 anos tá a mesma coisa. Eu não vou dizer a palavra que ele diz, mas a mesma M, né? Mas o Brasil é assim, né? Sempre foi assim. Mas para você, Gustavo, que tinha sua vida organizada, que era um diretor de uma empresa tranquila, tomar esse tipo de risco foi fácil? Não foi. Entendeu? Nada e eu sei também que boa parte dos processos da Quer ficaram contigo. Sim. Né? Então tem que contratar gente, aumentar o tamanho. Hoje a empresa deve ter uns 150 funcionários. Isso. Né? A Brasel tinha 30. E trouxe outros desafios, né? Porque eu sempre trabalhei na parte técnica, sempre. Sempre trabalhei com engenharia na parte... Faço bem feito, conheço bem o nosso regime de vento, conheço o mercado de energia porque eu passei a minha vida toda fazendo isso. Mas a gente encontrou logo um desafio de cara. A Quer, a Quadrante, na época, era uma empresa que só atuava na França. E o mercado Hoje a empresa do Brasil... está em 16 países, é isso? Em 20 países. Mas o mercado do Brasil era um mercado já muito aquecido, com grandes players. Tá? E aí, como é que a gente pode ter um espaço nesse sol que tem tanta gente grande a luz, anos na frente da gente? Então, você criar esse share, ele passava por a gente, colocar na empresa, na nossa vivência diária, os nossos valores. Pessoal, é o seguinte, o Gustavo, ele é embaixador da Quer, né? Então ele fica toda hora falando da Quer. Eu tô aqui querendo falar dele, ele fica falando da empresa. Eu quero olhar na prisma dele, ele fica falando da empresa. Como diz, olha, empresa... Esse é o cara que veste a camisa mesmo, tá ele vestindo a camisa, mas eu acho que... Uma vez eu escutei de que empresa de consultoria e empresa energia é que nem fralda cagada de neném, é a cara do dono. É verdade. Mas assim, eu acho que os franceses tiveram muita sorte, porque vocês já tinham
um pipeline de projetos, vocês tinham governança, E tinha né? o conhecimento do mercado e tinha e uma tinha- reputação. Precisa de credibilidade para bater no Banco Precisa Nordeste e levantar X milhões, que eu não vou dizer o reputação. nome aqui, né? E o cara acreditar Isso e, mesmo. né? Essa Mas, assim, reputação que fez a gente eu acho que correr esse foi o rápido podcast mais longo nesse até aqui. início. Nós falamos muito de energia, falamos alguma coisa de Gustavo, mas eu ia pedir uma pausa. Você, como hoje investidor, né, do mercado imobiliário, né, através de uma empresa patrimonial na física, que não tem nada a ver com a empresa de vocês, você é um cara que sempre poupou. Dentro Sim. da tua cesta de investimentos, vocês têm essa parcela do imobiliário, né? Sim. Mas você acabou sucumbindo, resolveu comprar o terreno que você era para vender. Você era para vender o terreno e comprou. Sim. Fez um ótimo investimento. Sim. Né? Nós lançamos o Azul. Sim. Você comprou 2 lotes beira-lago, compraram por R$400 mil. Isso. Hoje, para quem não sabe, dia 10 hoje é dia 9 de setembro. Um terreno, aquele vizinho à tua casa, para quem não sabe, o Gustavo tem 2 lotes beira-lago, vizinho à tua casa tem um lote, que é o F3. Sim. Eu ouvi dizer que botaram 2,5 milhões naquele terreno, um terreno de 500 metros, Isso mesmo. 2,5 milhões, ou seja, você fez um excelente investimento, fez uma casa belíssima. Isso Fala mesmo. um pouquinho da tua casa, das arquitetas que fizeram, que é uma casa, eu digo que é uma arquitetura autoral, né? Sim. Mas não é a autoria delas, é a autoria tua, Sim. porque eu acho que tu deu muito pitaco naquele projeto, Sim, né? sim, Deu um toque, sim. trouxe um pedacinho do Pernambuco Isso pro mesmo. Ceará. Então trabalha. Fala um 4 pouquinho da mãos, casa né? Cabugá. Ela colocou. Mas antes de a gente entrar aí, Irene, eu queria só mesmo pegar e colocar que o porquê que nós entramos, eu particularmente me engajei tanto no propósito da BLD, né? Que não era só a questão econômica, tá? Mas como eu falei, eu sou uma pessoa de propósito. Eu sempre acreditei que a casa, ela precisa ter a sua cara, ela tem que ter a sua vivência. Tá? Legal. E que o empreendimento em si, ele precisa dar ambiência para que a pessoa goste de ficar em casa e vive em casa. Então, quando, né, a gente começou esse movimento de entrar no imobiliário, porque, bicho, aparecia muita oportunidade de outro, de fazer vocês tinham prédio, salas comerciais, vocês tinham de terrenos. fazer prédio para pegar e alugar para fazer com comercial. E a gente nunca entrou, porque não era o nosso negócio. Mas a ideia de você criar residências que tenham um padrão diferenciado e que eu vivo isso hoje, e a minha escolha por ir para o Azul tem muito desse propósito, é que levou a gente a avançar um pouco mais, não só como investidor, mas a gente realmente está ali no dia a dia, trazendo ideias e propósitos e ter esse engajamento. No Azul, lembro de que o projeto aquele restaurante gourmet sofreu também alguns pitacos ali, que a gente apesar de tu não saber cozinhar, né? Que é um ponto fraco, né? Michele que sabe, ele sabe fazer nem um ovo, né? Não, né? Pessoal, o Gustavo Mas assim, eu gosto de me envolver em coisas onde a gente consegue deixar um pouco da gente, tá? Lá o Azul, ele tinha muito isso. Eu sempre tive um sonho de ir em um canto onde eu pudesse frear o meu dia a dia. Então hoje, para mim, cara, é um privilégio. Tem muita natureza Chega ali, na né? quinta-feira, eu já começo a ficar agoniado. Nós trabalhamos até a hora do almoço na sexta. E minha sexta-feira eu ainda não vivo no Azul, né? Por uma opção de família, da gente manter as crianças naquele círculo de amizade, mas muito provavelmente para o ano a gente vai, porque os meus pais estão indo também para um empreendimento estão fazendo umas casas no Veste, BLD, o meu irmão também vai, a ideia é estar junto e a gente vai estar ali trazendo e compartilhando com eles o melhor que um condomínio pode dar. Né? Eu sei que tu gosta muito de planta também, né? Gosto muito de tua casa tem planta, muito jardim, né? Contato. E
Minha casa, como você falou, ele é a realização de um sonho. É o meu cantinho aonde eu lembro não só o meu estado, mas eu lembro também a minha infância. E os teus filhos ali, Adoram aquilo. né? Andam só, vai pra casa Fredinho dos tá com quantos anos? amiguinhos com 13. 13. E a Pipa com 10. 10. Ali Então uma eles infância no local andam, daquele, vai lá, às bicicleta, vezes fruta, tomam cheio de banho, amiguinho no no lago, lago. correm tudo aquilo. Normalmente, aos finais de semana, os amiguinhos eles vão andar de bicicleta, brincar. E eu tenho lá uma coisa assim, Deus me trouxe muita sorte na vida. Sorte por ter nascido em uma família que me acolheu de uma forma muito próxima. Os meus pais, os tios, os primos, eu venho de uma família grande e muito dessa visão de vida minha, né? Irineu, na minha casa, no Azul, aonde eu tenho a oportunidade de lembrar quanta sorte eu tive e agradecer a Deus pelas coisas que eu tenho. É uma coisa simples. Aos sábados, a moça arruma a mesa lá na varanda, aonde eu vejo o lago, as plantas, o passarinho. E, cara, isso me traz uma felicidade e uma sensação de agradecimento à vida Legal, cara. imensa. Coisa Legal. que em nenhum imóvel tinha. Cara, olha, o simples ato de você pisar na grama ou no chão sem um sapato é uma oportunidade, cara. É um Cara, eu negócio muito teve aí nessa cadeira gratificante. um vizinho seu, o Afrânio, ele dizendo que tem 2 filhos e os filhos dele não querem sair de lá no final de semana. E Não, os amigos querem ir pra lá. Pai, me chama pra ir pra lá, porque parece que é legal você ir pra lá, né? isso. Com todo E aí eu esporte. volto a fazer hábitos que eu tinha deixado, inclusive cozinhar, chamar os amigos, cozinhar para minha família, fazer os experimentos. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas esse prazer de estar em casa. E assim, o Azul, ele teve essa valorização, não é à toa. Ele teve essa valorização pelo conceito que ele tem, pelo canto, o local, aquela beleza que está lá naquela região. A gente tem o privilégio de viver em frente a um lago. Ali tem um Uma outro vizinho seu que eu sempre vegetação. cito ele, o doutor Everardo. Isso. Ele sempre tá postando nas redes sociais. Rapaz, ele postou ontem. Quantidade de pássaros. Ele De diz assim, ó, pássaros. começa 5 horas da manhã a Sim. revoada, eles ficam ali em cima do lago, depois desce tudinho Tem ali. uma árvore atrás de casa que vem os periquitos no final da tarde. É aquela festa. É só botar comida Não que eles precisa vêm lá. botar, eles vêm e ficam na árvore, ali do periquito. Bom. Agora, o canto também, ele é fantástico. Porque assim, às vezes, eu tô em casa, chego lá na sexta, aí eu me deito na rede, eu fico, rapaz, mãe, eu tava doido pra comer uma favinha. De manhã cedo acordo, Vai no mercado. pego o meu patinete, Patinete. porque lá a gente não anda, que a gente tá no centro de tudo, pego lá o patinete, subo, vou no mercado, compro lá a carne, compro a coisa, aí volto pra casa, aí, eita, faltou isso. Pego o patinete de novo, vamos embora. Eu passo a semana toda em Fortaleza, e pra mim eu não consigo sair de casa sem um carro. Tanto pelo aspecto da segurança, como pelo aspecto da distância. Hoje o Eusébio tem tudo, cara. Tudo que você precisa tem. De forma, algumas coisas em mais abundância, outras coisas imensa, mas em termos de qualidade de vida, ali realmente é um ambiente muito próximo. Tudo é próximo, tudo é fácil, né? Tem pessoas muito boas, a própria prefeitura vem ultimamente fazendo algum lá investimento, assim, é muito bom. Mas esse daí é o conceito da BLD, é o conceito do Azul, é o conceito do Alcability, é o conceito de a gente ter ali aquela vida mais tranquila que hoje a gente faz de carro. Ali a gente teve a sorte de ter um terreno que tinha uma beleza Sim. muito legal, a BLD fez uma intervenção bacana, mas eu acho que as casas também ajudaram, sim, né? Sim. Né? As pessoas que estão lá, né? Ou seja, acaba sendo
um clube de Sim, pessoas, né? Ali tem empresários como você, claro. tem pessoas, juiz, tem desembargador, tem médico. Então, assim, as interações sociais também são muito ricas, São muito ricas lá. né? Então, assim, as crianças também, ali é um pedacinho do paraíso, eu vou dizer É. assim. Mas, Gustavo, a gente está terminando aqui o nosso podcast. Sempre eu gosto de deixar alguma mensagem para os nossos Uhum. telespectadores aqui, vamos dizer assim, que a gente vai estar no YouTube já já. Você é um cara que tem muita história, né? É um cara que a gente vê que é um cara bem-sucedido, um cara grato, né? Se você pudesse deixar aqui uma frase para encerrar esse podcast, que eu acho que daria mais 2 podcasts aqui conversando contigo, né? A gente vê que você é um cara muito aplicado profissionalmente, mas se você pudesse dar uma lição de vida, né? Você tem 2 filhos ainda pré-adolescentes, né? Um de 13 e um de 9, pensando na empresa que você construiu, ajudou a construir, na sua carreira, você é um cara muito família. Qual é a mensagem que você deixa para o Cara, nosso público olha, aqui? a mensagem que eu deixo, e não lá poderia ser outra, ela está muito ligada a todas as escolhas que eu fiz na vida, tá? O ser humano, ele judia muito do nosso planeta, muito, tá? E nós estamos vivendo momentos agora aonde aquelas consequências, elas estão começando a acontecer. Não há uma pessoa no nosso planeta que não tenha, direto ou indiretamente, sofrido o impacto do aquecimento global. Essas escolhas que a gente faz, tanto do uso da energia e nos nossos projetos, como o Azul, a gente traz também essa consciência, né, do uso racional da água, do uso do resíduo, da energia. Ela é muito importante, porque transição energética não é uma coisa que é obrigação só do governo ou das empresas. A gente pode, nas nossas escolhas diárias, estar exercendo e fazendo parte desse movimento que é global. Isso é Tá? verdade, isso é verdade. Bom, para quem não sabe, a gente aplica nos nossos empreendimentos, né? A valoração dos serviços Isso mesmo. ecossistêmicos. Os objetivos de desenvolvimento sustentável nem se fala, porque isso hoje é Uhum. básico, né? Mas a gente tem um componente de natureza muito forte, né? Lá no Azul a gente manteve as massas E isso são vegetais, escolhas. né? Podia ter Escolhas que colocado vários lotes ali para vender beira-lago, mas a gente a gente deixou um faz. bosque, a gente posicionou o clube para não ter que Isso desmatar. mesmo. E assim, acho que a gente não tem nada de bobo, porque Isso isso mesmo. vira valor Não. percebido por cliente. E você não sabe, né, que aquela vegetação que nós optamos por manter tira da atmosfera quilos e quilos todos os anos. Deixa o nosso ambiente, a nossa casa, né, que é o É um condomínio, microclima diferente, né? mais fresquinho, mais bonito, porque a natureza é uma beleza absoluta, tá? Então, esse cuidado, esse propósito, Irineu, foi que me trouxe para dentro desse negócio, tá? E aí, enquanto nós estivermos fazendo os projetos diferenciados, alinhados com as escolhas que a gente faz em prol do meio ambiente, ajudando as pessoas a mudar o paradigma, tá? De que tudo nós podemos fazer escolhas em prol do meio ambiente, um serviço ambiental, eu vou estar extremamente engajado, feliz e realizado de fazer parte desse movimento. É a única coisa que a gente deixa, cara. Bom, pessoal, com essas palavras, a gente encerra esse podcast. E não esqueçam, sustentabilidade, integração com a natureza, vida como antigamente, né, é uma opção. Isso. Escolha a melhor opção. Um abraço, até a próxima. Até.